o que fez realmente mudar, virar a chave, assim, para eu começar a acreditar na capacidade humana, na capacidade individual, assim, da gente fazer a nossa vida acontecer de maneira muito mágica mesmo. Primeiro olhando, assim, para minha trajetória pessoal, de onde eu vim, das oportunidades que eu tive, de como a coragem sempre foi um fator muito fundamental. De realmente meter o louco mesmo e falar assim, vou fazer e é isso e vamos ver o que vai dar. Uhum. Mas o que aconteceu foi que eu consegui, através de parcerias, por causa do YouTube que tinha, sei lá, 1.000 seguidores, eu consegui fazer parceria lá, e aí uma agência de intercâmbio me bancou para viajar a Austrália inteira e tudo mais, e eu consegui renovar meu visto para passar mais 8 meses na Austrália e fazer um curso de mídia. Eu queria aprender sobre audiovisual, afinal eu estava trabalhando com isso. E aí nesse curso, cara, eu tinha um professor que ele sempre trazia umas questões mais filosóficas, sabe? Tipo, trazia algumas reflexões, assim, sobre como a mídia manipula a nossa percepção, sobre como a gente é facilmente manipulado, sabe? Se a gente confia somente naquilo que a gente enxerga. Uhum. E eu fiquei pra aula e falava assim, cara, esse cara tá muito doido, mas esse cara deve ter dado fumou um antes de vir pra cada aula, não é possível, cara. E eu ficava com muito julgamento, assim, tipo, muita defesa do que ele tava dividindo ali, sabe? Não tava aberto para escutar. Uhum. Mas ao longo do tempo, né, 8 meses de curso, ele foi me amaciando. E aí um belo dia, eu tô na minha casa e eu recebo uma ligação. Ai, cara, não quero chorar não, mãe, porque essa história sempre que eu conto dá uma chorar, mas eu não quero não tô afim não. Mas eu recebo uma ligação que foi assim, um cara, né, um brother que eu não conhecia, chamado Thiago, ele falou assim, fala, Cadu, um amigo meu indicou você e eu sou empreendedor, sou empresário aqui na Austrália. Eu faço a maior festa de Réveillon da costa da Austrália, uma festa numa ilha para 2.500 pessoas e tudo mais. E eu preciso de alguém para editar um vídeo para mim. Você tem disponibilidade? Eu falei, tenho. Aí ele, posso chegar na tua casa aí? Eu falei, pode. Ele chegou lá na minha casa, um cara com uns dreadlocks, todo tatuado, já chegou o julgamento. Eu falei assim, esse maluco aí que é um empresáriozão, assim? Uhum. Aí eu, não, desarma do julgamento e tal. Aí comecei a falar com ele, aí ele começou a falar de negócios, começou a falar de business comigo, assim, né? E o cara era um gênio, assim, tipo, como é que tu faz pra lotar um evento numa ilha de 2.500 pessoas no Réveillon, que você tá competindo com muita coisa, né? O cara era um gênio. Eu falei assim, que isso? O cara manja, não tá de bobeira. Aí eu me abri pra escutar o que ele tinha pra dividir. Aí do nada, eu não lembro como, ele começou a entrar no papo da consciência cósmica, de como todos nós somos um e tudo mais, e como que isso tudo tá entrelaçado. Eu falei assim, gente, o que esse cara tá falando? Porque ele tá falando umas coisas que parecem com o que o meu professor lá de filosofia tava falando, o professor de mídia tava falando, e essa parada tá fazendo sentido. Nesse dia eu tive um dia incrível com esse sujeito. Ele me levou pra capoeira na Austrália, se bem que tinha capoeira, foi a primeira vez que eu fui fazer capoeira. Falei assim, porra, que massa e tal. Eu levei ele pro forró, que tinha um forrozinho na Austrália que eu gostava. Foi um dia muito mágico. Eu dormi, no dia seguinte eu acordei me sentindo burro. Eu falei assim, cara, eu sou um ignorante. Tipo, tem uma galera que tá sacando um rolê da vida aí. Porque os dois tinham uma vida muito massa, assim. Tipo, um dava aula 3 vezes na semana, era bem sucedido na Austrália como brasileiro, que não é fácil. Não é fácil de fazer tua vida como imigrante num país que tem muito julgamento até com imigrante também. Então o cara tava de boa, dando aula lá, surfava todo dia, vida massa. E já tinha o visto e tal, que era o rolê também do brasileiro, tipo assim, como é que faz o visto. E eu falei assim, não quero ter visto, eu só tô atravessando esse país, só quero viajar. E o outro também, a mesma coisa, tipo, super bem sucedido e tal. Eu falei assim, esses caras manjaram alguma coisa, sabe? Tipo, filosoficamente, que estão ajudando na vida deles. E eu, nesse dia, foi dia 16 de setembro de 2015. Eu falei assim, eu vou estudar, mano. Vou fazer perguntas que eu nunca fiz. E aí eu comecei a fazer perguntas. Depois você, afinal, se a origem do universo é o Big Bang, né? O que havia antes do Big Bang, então? E o que é o ego? E o que sou eu? E o que tudo é? E qual o sentido de estar aqui? Uhum. E eu comecei a procurar documentário, vídeo no YouTube também, gringo, papers ou livros e tal. Eu comecei a fazer essa pesquisa, né? Nesse dia, de 16 de setembro de 2015. E alguns conhecimentos foram entrando, assim, porque eu acho que nesse dia eu estava de fato mais aberto, assim, sabe? Pra ouvir. Uhum. Alguns conhecimentos foram entrando, assim. E aí teve algumas coisas que foram dando uma... Tipo, motor pra pegar no tranco. Uhum. E aí eu lembro que deu assim 3 e pouca da manhã, eu encontrei um vídeo de um cosmologista chamado Sean Carroll, que é um pesquisador da NASA, cara, que não tem nada a ver com nada, de não acredita em nada. E o vídeo dele é uma palestra que ele está justamente refutando a espiritualidade, falando como a ciência é muito melhor e tudo mais. E aí nesse vídeo, tem uma hora que ele tá falando um monte de coisa, aí ele fala assim,
No final das contas, nós somos todos feitos de átomos. Nós somos todos feitos de moléculas, nós somos todos feitos de células que são feitas de moléculas que são feitas de átomos. Quando ele falou isso, cara, eu não sabia nada de energia Kundalini, chakra, nada disso. Eu senti uma parada na minha coluna, senti uma parada nas minhas costas, fisicamente. E eu assustei, eu tava sentado no sofá com o notebook no colo, eu me levantei assustado e eu olhei pro sofá pra ver se tinha algum bicho, que eu senti que tinha alguma coisa no sofá. E não tinha nada no sofá. Aí eu falei, eita. Aí eu sentei de novo e eu fiquei catatônico uns 10 minutos, assim, eu fiquei tipo num vazio, assim, tipo, não passava um pensamento na cabeça, assim, tipo, total vazio. Por uns 10 minutos, assim. E a sensação que deu nesse momento, né, a reflexão que essa frase trouxe pra mim é assim, foi assim, pô, se tudo é feito de átomo, e quando você vai cientificamente olhar o que é o átomo, né? O átomo é uma estrutura, né, molecular ali estrutura atômica, né, do próton, do nêutron com os elétrons rodando em volta. Aí não, mas o que é o próton? O próton é os quarks, os não sei o que lá. E o que é o nêutron? O nêutron é o neutrino, blá, blá, infinitamente indivisível. Infinitamente indivisível. E isso nada mais é do que energia oscilando em infinita velocidade que dá a ilusão de um sólido. Não existe microscópio para ver átomo. Átomo é algo que é modelo matemático, né? Você não pode ver um átomo. E a gente só sabe que ele funciona a determinados padrões, ele segue algumas determinadas leis. Então, nesse momento eu falei assim, nossa, então, sim, se tudo que existe, né? Se isso aqui eu sou feito de carbono e nitrogênio, e você também é, e isso aqui também é, e isso aqui também tem sílica e um monte de coisas, tudo é feito daquela mesma tabela periódica que eu aprendi no colégio, tudo é energia mesmo, porque os átomos são feitos dessa coisa. Eu falei, mas se tudo é energia, o que é isso? Se tudo é energia, então tudo é tudo é a mesma coisa? O que é isso que faz eu estar aqui por trás desses olhos e você estar aí por trás dos seus? O que é isso que me faz diferente? E essa foi uma pergunta que me abriu assim para uma ignorância, para eu entender o quanto eu ainda não entendia. Começar a questionar coisas que eu ainda não entendia. E nesse momento, cara, era 3 e pouca da manhã, eu lembro porque eu sabia que eu contei essa história no final de semana passada 3 vezes, 3 vezes eu chorei. Porque mexeu muito comigo, tá ligado? Abriu meu coração de uma maneira muito profunda. Eu lembro que na hora eu falei assim, preciso falar com a minha mãe. Pô, eu tava vivendo fora do país já tinha 1 ano. Eu tinha falado com a minha mãe no telefone umas 3, 4 vezes, assim. Tipo, trocava mensagem pro WhatsApp, normal, mas não tinha esse hábito de ligar. Vamos conversar, mãe, sabe? E aí eu mandei mensagem pra ela no Facebook. Eu falei assim, pô, mãe, tá acordada? Aí ela eu falei, posso te ligar? Ela, pode, tá tudo bem? Tu nunca me liga? Aí eu falei, tá tudo bem. Só preciso conversar. E eu acho que talvez você consiga me acolher nesse momento. E aí eu liguei pra ela e falei assim, pô, mãe, esses papos doidos aí que você acredita, assim, minha mãe, tipo, superficialidade da espiritualidade, assim, já permeou ali na Umbanda, daqui a pouco permeou ali no cristianismo, sincretismo religioso brasileiro, né, que a gente acredita em cristais ao mesmo tempo que pô, reza o terço, tudo junto, né. E aí a minha mãe também era assim, é assim até hoje. E aí eu falei assim, mas esses papos doidos aí que você acredita, essa coisa de, sei lá, de vez em quando tu fala de vidas passadas, aí que tu já foi cigano, não sei o quê, e daqui a pouco tu tá indo lá não sei aonde, e tu já tentou que eu fosse na igreja, eu nunca gostei, nunca quis ir, já tentou que eu fosse não sei aonde, eu nunca quis ir. Mas esses assuntos estão começando a fazer um pouco mais de sentido. Então, como eu tô entendendo que faz algum sentido essas coisas. Porque parece que tudo que, no momento assim, naquele momento desse momento catatônico, eu fiquei de supetão no vazio, assim, cara, parecia que tudo que eu estudei na minha vida inteira, seja desde criança interessado por ciência, sabe, com documentários e tipo, porra, meu sonho era sei lá, cara, fazer um programa meio tipo Animal Planet, tá ligado? Tipo, eu me inspirava naquilo. Quando um amigo tava vendo Cartoon Network, eu gostava de ficar vendo Discovery, sacou? Então, enquanto tudo que eu estudei, assim, de criança, faculdade, mestrado, tudo, pô, tipo, aula de química aplicada, física aplicada, um monte de coisa maluca, todo esse conhecimento, junto com todas essas tentativas de entender a realidade, que não se baseiam na ciência, sabe? Que são as religiões, são as filosofias, são as crenças. Tudo isso estava fazendo assim, cara. Tipo, de alguma forma existia uma inter-relação entre essas coisas, sabe? Foi a sensação que eu tive. Eu falei assim, porra, essa parada pode ser explicada.
E eu falei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, eu tô começando a me abrir para uns negócios novos aqui. E essas coisas aí que você acredita e tal, assim, tá começando a fazer sentido. Aí ela, que é uma mulher super intensa, assim, ela com toda a serenidade do mundo, ela falou assim, meu filho, pra todo mundo chega esse momento em algum momento. E eu fico feliz de ter chegado pra você. Quando ela falou isso, cara, eu me derreti em lágrimas, tá ligado? Eu fiquei 1 hora no telefone chorando e eu não conseguia parar de chorar, não conseguia falar com ela. E ela começou a falar um monte de coisa, do porquê que ela me teve, porque ela já tinha 2 filhos mais velhos, assim, do antigo casamento. Ela tinha um filho de 15 e 17 anos, ela tinha 39 anos quando ela me teve. Pô, é uma bronca, né? Tu já tem 2 filhos criados, tu vai botar mais um no mundo com 39 anos, mulher, sabe? É complexo. Por que ela sentiu tudo isso? Ela começou a falar um monte de coisa, eu falei assim, caraca, eu só chorando, fazendo muita limpeza mesmo, sabe? Tipo assim, a lágrima limpa muito o nosso espírito, limpa muito a nossa descrenças, nossos medos, nossos traumas, assim, é uma das formas como sai de dentro da gente, sabe? E eu soltando tudo isso, né? E tendo esse momento, assim, de, pela primeira vez, tá entendendo a minha mãe. Tá entendendo por que ela pensa da maneira como ela pensa, por que ela acredita nessas coisas que ela acredita. E eu falei assim, cara, que interessante. Só que essa noite foi só o início da caminhada, assim, tipo, foi dia 16 de setembro de 2015.